Olá, família Nutrifofinhos! Vamos aprender nesse módulo a fazer a refeição principal, o almoço, né? Antigamente a gente falava papa principal ou papa salgada. Como a gente opta por uma alimentação participativa, onde muitas vezes a gente coloca em pedaços, então não vou usar a palavrinha papa, e sim a refeição do almoço. Essa refeição deve ser inserida na alimentação dos bebês a partir do 6º mês. Lembrando que é sempre imprescindível a avaliação do profissional nutricionista e do pediatra, que vão instituir qual é o momento certo para a introdução alimentar. Então hoje a gente vai ensinar, neste módulo, quais são os ingredientes importantes dessa papa. Bom, primeiramente, eu gosto muito de falar por grupos. Então, no grupo dos cereais, nós temos raízes e tubérculos, né? Nós também temos o cereal, o arroz, né? Preferencialmente o integral, tá? Ou o parbolizado, eu gosto muito de usar o integral. A gente tem aqui o cru e já o cozido. O segredo do arroz integral é deixar ele cozinhar bastante. Mas eu vou dar arroz integral para o meu bebê, não fica duro. Não, se você cozinhar bastante, o arroz vai ficar num formato mais amolecido, que a gente costuma falar como se fosse um arroz mais papa, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma papa. Quinoa em grãos, quinoa é um ingrediente riquíssimo em vários nutrientes que pode ser introduzido na alimentação dos bebês. As raízes e tubérculos. Inhame, aqui nós temos dois tipos de inhame, né? A gente tem o inhame, esse inhame aqui, a gente tem inhame cará, a gente tem vários tipos de inhame. Aqui nós temos dois, esse daqui e o inhame roxo, né? Que também são riquíssimos em vários nutrientes importantes para o bebê. E nós temos a batata doce. A gente também pode estar utilizando a batata inglesa, a abobrinha, tá? Então é interessante que sempre tenha um grupo dos cereais e raízes e tubérculos. Então eu posso escolher. E aí a gente vai montando o nosso pratinho. Então vou explicar de cada um e daqui a pouco a gente vai montar o nosso prato. Então, primeiro grupo dos cereais, lembrando do nosso prato com divisórias. Esse aqui cola, né? Então evita que o bebê puxe e derrube. E a gente também tem esse daqui. Ah, mas se o meu prato não for com divisória, como é que eu vou fazer? Eu vou instituir uma divisória, né? Eu vou pegar qualquer pratinho e vou separando. Qual é o objetivo de separar? O bebê precisa sentir o sabor de cada nutriente. Então, muitas vezes a gente mistura o arroz, o feijão, os legumes. E aí, o que acontece? Quando esse bebê cresce, ele não sabe o sabor de cada nutriente. Então, é importante que cada nutriente esteja separado. Se eu observar que o bebê costuma comer um pouco melhor misturado, mistura um pouquinho, mas é importante que esteja separado. Então, a gente vai começar pelas raízes e tubérculos. Então, esse inhame, macaxeira, batata doce, batata inglesa, abobrinha, isso tudo pode ser cozido no vapor. Então, a gente aqui colocou tudo para cozinhar. Então, a gente pega esses alimentos, bota para cozinhar no vapor. Então, aqui eu tenho uma panela, né, onde eu botei para cozinhar. Então, coloca a água e coloca no vapor. Quem não tem esse tipo de panela pode até cozinhar até uma cuscuzeira, né? Então, é interessante que se cozinhe no vapor para preservar mais os nutrientes. Quando a gente cozinha em água, se a gente for optar em cozinhar em água, pouca água para que não haja perdas de alguns nutrientes. Mas é imprescindível que a gente tenha todo esse cuidado. Então, vamos cozinhar as raízes e tubérculos, tá? De preferência no vapor junto com os legumes. Então, costumo dizer que é interessante que tenham 3 legumes e verduras de cores diferentes. Então, vamos dar uma sugestão aí. Por exemplo, a gente teria o brócolis, tá? Então, eu vou montando um pratinho aqui para vocês. Então, a gente teria aqui o brócolis, tá? De preferência, ó, para o bebê pegar. Esse é o formato BLW. O bebê pega aqui no brócolis e a partir daí ele leva a boca, tá? Então, os bebês sentem a textura, o cheiro e a partir daí eles vão experimentando esses nutrientes. Então, a gente vai montando um pratinho aqui, tá? Com esses alimentos. A gente tem aqui, por exemplo, couve-flor. Então, a gente pode também colocar o couve-flor em pedaço. A gente tem aqui a abóbora, né? Então, a abóbora e a cenoura, elas são muito parecidas em termos de nutrientes. Então, eu vou escolher uma cor. Então, ou eu coloco a abóbora, ou eu também posso colocar a cenoura, que também está aqui, e que também vou fazer um corte e posso,
né, oferecer para o meu bebê, cortando em pedaços do tamanho da mãozinha dele. E aí a gente vai colocar no pratinho, então eu posso optar em, né, então hoje eu vou usar a batata doce. Então eu vou pegar a batata doce, vou retirar a casca da batata doce. O ideal é que se cozinhe essa batata com casca, tá? Então eu vou tirar a casca da batata doce, vou amassar, então lembrando que a gente não usa liquidificador e não usa peneira. Então eu vou amassar essa batata doce, bem amassadinha, em formato de purê, tá? No caso do inhame, se eu perceber que ele está um pouquinho mais ressecado, eu posso usar o próprio caldo do próprio inhame, ou posso colocar um pouco de leite materno, ou até a fórmula do bebê. E aí eu vou amassar essa batata doce, né? Então seria esse grupo. O que eu posso também oferecer do grupo dos cereais, raízes e tubérculos? O arrozinho, o arroz, né, de preferência integral, bem cozidinho. Esse daqui eu cozinhei com um pouquinho de cenoura ralada, tá? A gente também tem a opção do macarrão de arroz. Posso dar trigo, meu bebê, e fazer um macarrão integral? Eu não costumo dar trigo antes de 1 ano, apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria liberar. Eu uso em pequena quantidade. Eu digo sempre que você vai só apresentar para o seu bebê, né? Porque o nosso trigo, né, muitas vezes a gente tem alguns questionamentos e alguns estudos mostrando que esse trigo pode ser geneticamente modificado para diminuir a absorção de fosfato e vitamina D. Então, eu não gosto de utilizar com frequência o trigo, tá? Então, utilize esse aqui, é um macarrãozinho de arroz, aquele famoso macarrão bifum, que a gente tem diversas marcas no mercado hoje de macarrão de arroz. A gente também tem macarrão de grão de bico, né, de milho, enfim. Aí a gente teria o arrozinho, a quinoa também é uma opção legal de cereal. Então a gente vai escolher um grupo de cereal. Então ou eu escolho a batata doce, ou o inhame, ou a macaxeira, né, ou o arroz, ou a quinoa. E aí vou montar o meu pratinho. Aqui eu vou optar em usar a batata doce. Qual é a quantidade que o meu bebê vai comer? Na verdade, o bebê pode começar com 2 colherzinhas dessa e vai evoluindo até às vezes quase 20 de sopa, tá? 20 dessa daqui ou de sopa. Então, assim, o ideal é que a gente vá respeitando a capacidade gástrica do bebê. Existe um cálculozinho que a gente faz que é de 25 a 30 ml por quilo de peso, tá? Então, o bebê ele está explorando. Por isso que a gente fala que o desmame acontece aos 6 meses e vai até 2 anos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, o grupozinho dos cereais, que eu optei nesse pratinho por utilizar a batata, tá? Vou pegar a minha abóbora, certo? E vou também machucá-la e fazer amassadinha. Nunca nada liquidificado e nem peneirado. Então, machuco a minha abóbora, tá? E vou colocar em um outro cantinho do prato. Isso é interessante para quê? Para que esse bebê, tá, ele sinta o sabor, a textura e o cheiro de cada alimento, certo? E aí vou optar também a partir do 7º mês. No 6º mês a gente iria usar 3 cores de legumes, então eu posso botar mais uma cor aqui de legumes, tá? 3 cores de legumes. Então aqui eu tenho a abóbora, o brócolis e o couve-flor, tá? E vou usar uma proteína. Qual a proteína que eu vou utilizar? Então aqui eu tenho o franguinho bem desfiadinho, que eu posso fazer em formato de purê, tá? E aí esse sim, de repente eu posso usar a função pulsar do liquidificador e dar uma trituradinha ou um mix, mas se necessário, tá? Então eu vou usar aqui, nesse cantinho, vou botar o franguinho desfiadinho. Frango cozido como? Eu vou fazer uma preparação para vocês verem, tá? Geralmente a gente cozinha com todos os legumes e verdura e tritura, tá? E também posso utilizar o peixe, tá? Então aqui eu fiz a carninha, o peixe e o frango que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai, a partir do 7º mês, o que é que muda? A partir do 7º mês a gente vai incluir a leguminosa. A leguminosa, o que eu tenho de leguminosa? Então eu trouxe aqui para vocês verem. Feijão carioca, a gente tem. O feijão verde, a gente tem. O feijão preto, a gente tem. O feijão azul, que esse aqui tá cru, tá? E a gente tem o grão de bico, certo?
O que é interessante? Leguminosa precisa ser deixada de molho. Elas apresentam fitatos, compostos antinutricionais, que vão atrapalhar um pouco as funções das enzimas digestivas e eles produzindo mais gases, tá? E vão diminuir a absorção de alguns alimentos. Por isso, esses alimentos que são as leguminosas devem ser deixadas de molho em água por 12 horas. Todos esses passos a passo, gente, tudo que eu tô falando aqui vai estar no e-book de vocês, em todo o material escrito também, tá? Então, a gente tem aqui as leguminosas e essas leguminosas também vão ser amassadinhas no prato, lembrando que vai ser a partir de 7 meses, tá? Então, a gente começa a refeição do almoço nesse formato, um cereal, 3 legumes e uma proteína, e a partir daí, a partir do 7º mês, eu vou amassar bastante essa leguminosa. Vocês vão ver que depois o bebê vai pegar esse carocinho de feijão com a mão e vai levar à boca, tá? Mas, inicialmente, eu gosto de fazer ele amassadinho. Então, a gente vai amassar esse feijão, tá? E aí, a gente vai montar esse feijão no nosso pratinho, certo? Para que o bebê possa explorar. Então, ó, aqui eu tenho todos os grupos alimentares que vão fazer a nossa refeição principal, tá? Então, assim, aqui a gente tem alimentação participativa. Eu estou fazendo alguns alimentos amassadinhos, né? Outros bem trituradinhos e outros em formato de BLW, como, por exemplo, o brócolis e o couve-flor. Então, seria bem interessante que a gente ofertasse desse jeito para que o bebê possa explorar esses alimentos, tá? Então, aqui a gente também tem, ó, quinoa em grãos, tá certo? E agora a gente vai ensinar como preparar essa carninha. Ah, mas o que eu posso usar? Quais são os temperos que eu posso utilizar, tá? Então, aqui eu coloquei alguns temperos, certo? Então, coloquei a cebola cortadinha ou raladinha, tá? Depois a gente vai triturar, então a gente pode deixar ela em pedacinhos. A gente tem aqui o tomate, tá? Então eu tenho a cebola, o tomate. O alho eu deixei inteiro para mostrar para vocês. Eu gosto muito desse utensílio aqui, tá? Que é super fácil de achar. A gente coloca ele aqui, né? Porque às vezes o alho fica um cheirinho, né? Se a gente faz ele na mão. E a gente vai triturando ele. Então a gente roda assim, que a partir daí ele vai sendo triturado. Então é uma coisa bem prática que eu instituí na minha casa e que eu trouxe para vocês aprenderem. Mas claro, existe todas as formas, existe outros espremedores de alho, ou a gente também pode cortar pequenininho, porque a gente vai triturar essa carne, tá? O peixe e o frango a gente também vai fazer do mesmo jeito. Então vou pegar um pouquinho de alho e vou colocar, tá? Então, ó, aqui eu coloquei 2 colherzinhas dessa colherzinha aqui, que é mais ou menos uma colherzinha de chá, tá? E a gente vai também colocar couve, riquíssimo em cálcio, então é interessante, já que a gente vai triturar. A gente pode colocar o coentro, cebolinha, tá? Salsinha. Então, todos esses temperos naturais a gente pode utilizar. Aqui a gente tem manjericão, que a gente também pode triturar essas folhinhas de manjericão, usar as pequenininhas para dar um gostinho, tá? E a partir daí, a gente vai usar, pode usar um fiozinho de azeite ou óleo de coco, certo? Ou pode fazer só com água. E aí eu vou pegar essa carninha e vou refogar, tá? E vou cozinhar. Então aqui a gente já trouxe a preparação cozida, né? Só para mostrar para você que a gente pode utilizar dessa forma. E aí a gente pode fazer essa preparação do frango, da carne, do peixe. Lembrando que o peixe, o ideal é tilápia, pescada branca, merluza, peixes que tem alto teor do mercúrio. Nós temos vários. Tubarão, peixe-espada, cavala não devem ser inseridos na alimentação do bebê, né? E o frango, de preferência, orgânico, né? Todos os alimentos, o ideal é que fosse orgânico. Então, a gente vai colocar aqui, tem aproximadamente 30 gramas, tá certo? Geralmente, o bebê não come tudo, certo? A gente tem tudo que eu tô fazendo aqui, gente, vocês têm a receitinha aí no e-book de vocês, tá? Então, eu vou ligar aqui e vou deixar essa preparação cozinhando, tá certo? Vou adicionar, refogar um pouquinho isso aqui, adicionar um pouquinho de água,
tá? De forma que só vai cobrir e a partir daí a gente vai cozinhar esse frango e deixar ele bem trituradinho para o bebê. Pode fazer em formato de patê, tá? Então seria dessa forma que a gente iria fazer a preparação do frango, certo?